Oi, gente, tudo bem? Sou o professor Arthur e eu estou aqui hoje para que a gente possa iniciar uma série de 3 postagens que vão falar sobre a otimização do nosso tempo, né? O que acontece com você quando você de repente esqueceu um compromisso que você tinha, quando você fez alguma coisa de última hora, e quando você não se preparou bem para algo que você não estava nem lembrando que ia acontecer durante a sua semana, durante o teu mês? Pois é, existem pelo menos 3 coisas que podem acontecer quando a gente não tem essa ciência, né? A gente perde a nossa produtividade, ou seja, a nossa eficiência, né? A gente passa a não ser levado a sério, né? Por ser uma pessoa que esquece os compromissos ou que faz alguma coisa de qualquer jeito, né? E em terceiro lugar, a gente perde o nosso precioso tempo. Tem aquela sensação de que faz, trabalha e parece que não fez nada. Parece que não saiu do lugar. Pois é, agora vamos tentar virar essa chave. O que passa a acontecer contigo quando você começa a ter uma maior consciência dos compromissos da tua agenda, do que você tem para fazer no seu dia, na sua semana, no seu mês, né? Então, você aumenta a sua eficiência e produtividade, você começa a ser levado mais a sério e sobra mais tempo para você, para o que realmente te interessa, te importa, beleza? Então, essa é a primeira postagem de 3 sobre a otimização do tempo. Vamos conferir? Pronto, pessoal, então é isso. O primeiro passo que nós vamos fazer no sentido de mudar essa realidade, né, de não ter as nossas atividades aleatórias, é o registro dessas nossas atividades, o registro dos nossos compromissos que temos do nosso dia, na nossa semana, no nosso mês. Então, está sendo projetado para você aqui na tela o seu, digamos assim, o seu melhor amigo para que você possa transformar essa realidade, melhorar a sua realidade e passar a gerenciar o seu tempo de uma forma mais, até mesmo profissional. A gente pode falar até mesmo assim, porque se tem uma coisa que as pessoas que são especialistas em controle do tempo, gerenciamento, produtividade fazem, é ter a sua agenda, né? Até durante muitos anos a gente via, né, as pessoas brincando, dizendo assim, eu gostaria de ter uma reunião com você, sair com você, etc e tal. Então assim, tá certo, deixa eu olhar aqui na minha agenda. Então é literalmente isso que você tem que fazer para ter um maior controle, passar a controlar, passar a, de maneira racional mesmo, né, ter os seus compromissos na ponta do lápis, né? Então aqui a gente, como estamos num ambiente virtual, temos a agenda, né, eletrônica, né, agenda, um aplicativo, né, de agenda, mas evidentemente você pode também realizar esse controle numa agenda física, né? Então fica ao seu critério, da maneira que melhor funcionar para você essa questão da sua agenda, tudo bem? Então, uma vez que nós temos aqui a agenda na tela, você precisa registrar os seus compromissos que você tem, que são assim mais importantes, né, do seu trabalho, aquelas reuniões, aqueles eventos que você deu o seu sim para eles e que você não pode faltar com esse compromisso. Então você tem que pensar naquilo que realmente importa para você, naquilo que você tem de mais precioso nesse sentido assim, e você precisa registrar. Exemplo, como eu já falei em outras postagens, eu sou professor e eu tenho compromissos com 3 escolas. Então são 3 agendas, né, de escolas que eu preciso gerenciar as minhas atividades nessas instituições. Então vamos lá. Aqui você vai começar a registrar, por exemplo, a segunda-feira, né? Você tem aqui o mês de setembro na tela, e aí a gente está aqui hoje no feriado. Então deixa eu começar a ter acesso aqui para mostrar para você. Vou clicar, então eu posso colocar aqui feriado, o início do horário que eu desejo estabelecer, um compromisso, tá? Até o seu horário final. Então aqui, o que você pode começar a fazer? O que foi que você programou para o seu feriado? O que foi que você queria tirar de tempo para você no dia de feriado, né? Na segunda-feira. Então começar a ter essa programação, né? Não somente do dia, mas você vai estar alocando em cada dia da semana, né, aquele compromisso que você tem com a maior responsabilidade e considerando também
uma coisa que você precisa ter ciência é que um dia de lazer, um dia de descanso, um dia de feriado mesmo, você programar alguma coisa para você, é verdadeiramente importante, porque não se vive só de trabalho. Você precisa, é nesses momentos onde a sua criatividade acontece, é nesse momento onde você descansa e começam a um monte de informações que é colocado na sua cabeça, elas são consolidadas, são melhor trabalhadas, você vai estar pensando, você vai estar literalmente descansando. Nosso corpo, enquanto considerando como a maior e melhor máquina que Deus criou, né? Ela precisa ter o seu descanso, né? É nesse momento, vamos comparar como se fosse a revisão do carro, a revisão da moto. Ela está em manutenção. Então, um descanso de qualidade também é importante para você. Então, você renomeia, tá? E você começa a colocar aqui nessa agenda notificações para você, certo? Então, eu mostrei para você esse ambiente de agenda. Agora vamos ver como ficaria isso, essa questão das notificações, para que você seja lembrado dos compromissos que você tem. Pronto, então aqui eu troquei de ambiente, né? Vim para um outro tipo de agenda. A ideia daquela primeira era que você tivesse a visualização do mês inteiro para você começar a editar os seus compromissos. Então eu estou aqui num outro ambiente, que aqui é o ambiente do Gmail, que geralmente, até onde eu sei, a maior parte das pessoas usa alguma coisa da empresa Google, né? E aqui é uma ferramenta gratuita que ele oferece, tá? Principalmente nos celulares com sistema operacional Android, mas nada impede que outros celulares também tenham esse tipo de aplicativo. E aí você já pode visualizar como eu faço com alguns dos compromissos que eu tenho, que são pontuais aqui na minha semana, né? Por exemplo, aqui esse curso, que eu coloquei até uma postagem aqui para vocês. Então, como seria isso, né? Eu vou clicar aqui na canetinha, que é para editar esse compromisso. Ele vai abrir, então ele acontece, né? Para mim, eu participo dele na sexta e no sábado. Então, veja só, eu coloco aqui o dia que ele acontece, o horário, até que horas ele acontece, né? E aí isso pode ser editado. Então, semanal, a cada sexta-feira acontece essa live, né? Que o curso está funcionando devido à quarentena através de live, né? A palestra ao vivo, tem a frequência, tem a chamada, tem que registrar lá a presença. Então ele acontece dessa forma. Então tá aqui. Eu tenho umas opções que eu posso descrever, né? Então veja essa parte aqui, ó. Configuração de notificação, adicionar notificação. Eu posso colocar. Eu vou colocar aqui, ó. Aí eu venho para cá um dia antes. Então vou ser notificado um dia antes. Aqui é 30 minutos antes. E aí fica a meu critério. Tá entendendo, pessoal? Posso colocar uma semana antes, etc, etc. Eu vou editando as notificações. Dessa forma, com o meu aparelho celular, que hoje em dia é uma das coisas que as pessoas mais acessam, eu vou ter essas notificações. Esse compromisso ele não vai passar em branco para mim, né? Eu tenho a oportunidade de configurar, né? Colocando o horário que ele acontece, o dia que acontece, a frequência que ele acontece. Veja só, voltando aqui, ó. Eu quero notificar todos os dias. É só uma vez, não se repete. É uma vez por semana. É uma vez no mês. É uma vez no ano. Todos os dias da semana, para que eu possa ter a notificação. Então, veja, compromissos que você não pode esquecer. Você tem até a opção de colocar para notificar todo dia. Então, veja, não existe uma desculpa para que você não possa se preparar. Não possa ser avisado do que vai acontecer. Então, é um convite para que você não fique no dia a dia de maneira totalmente aleatória, certo? Então é uma oportunidade que nós temos de ser o senhor do nosso tempo enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Então dá o nosso sim para os compromissos ou até mesmo o nosso não de maneira consciente, com base naquilo que nós temos. Então veja que você começa a intenção dessa primeira postagem é ver da importância, falar para vocês da importância que você registre as coisas que você tem, né? Não passe pelo mundo de maneira aleatória, não deixe os compromissos passar por cima de você como um rolo compressor. Não, comece a se assenhorear da sua agenda, né? Transforme a sua agenda. Essa agenda ela é virtualizada, ela é um aplicativo de celular. As pessoas, nós temos celular, então você tem como reagir a isso, certo? Então é muito importante que você possa e você tenha
comece a fazer isso com seus compromissos, né? Pelo menos os compromissos mais sérios, para que você possa dar qualidade nas coisas que você vai fazer. Você sabe que é daqui a uma semana, então você vai se preparar para isso. Nossa, falta um dia. Então, quais são os preparativos finais que eu tenho que fazer para que isso não aconteça de qualquer jeito, para que eu dê qualidade àquelas coisas que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer. Então, você é uma agenda, e aqui nessa parte aqui dos convidados, se tiver for um compromisso pessoal, você desmarca, né? Então, como é pessoal, você pode desmarcar todos, né? Aqui você tem a notificação da frequência, né, para você ser notificado 30 minutos antes, um dia antes. Você pode colocar, vamos aqui, colocar 1 hora antes. Então, veja, você configura conforme a sua necessidade de ser avisado, com a frequência que você precisa ser avisado. E aqui você tem até um campo de observações, onde você pode anexar imagens, fotos desse curso que você faz, dessa reunião que você vai ter, dessa aula que você vai ter, e colocar observações que você não pode esquecer. Aqui, ó, registrar a frequência. Então você personaliza totalmente conforme a sua necessidade, né? Fazer inscrição. Veja, então você tem essas opções. Configure a sua maneira, como você achar que fica melhor para você visualizar. Então você personaliza, tá? Você coloca do jeito que você preferir, certo, pessoal? Então tá aqui aí para quando você vai criar uma reunião, quando você vai ser o gerenciador de uma reunião, você tem como programar isso para fazer uma videoconferência pelo Google Meet, né? Então, como essa é uma plataforma da empresa Google, você tem essa opção. Então, fica aí ao seu critério também. Aí você, ao terminar de realizar este evento, você salva, tá? Então, tem a opção de salvar só esse evento com essa configuração que eu coloquei agora, ou todos os eventos seguintes, né? Todos os eventos até o fim. Então, eu vou querer permanecer com essa configuração diante dos próximos compromissos, as próximas agendas da próxima semana. Então, eu vou salvar nos eventos seguintes também. Clique em OK, aí ele já salva, volta para o mês, né? Então, estamos hoje aqui no feriado da Independência, e aí isso acontece sexta e sábado. Então, essa mesma configuração eu tive que fazer também para o sábado, já que ele acontece sexta e sábado. Então, eu entro na agenda do sábado e coloco para que essa mesma frequência que eu fiz, ela venha acontecer a cada sábado. Veja aqui, ó, semanal a cada sábado. Então, tá aqui o horário, a data, né? E aí eu salvo para todos os seguintes. Aí volta para a agenda. Então, aqui tem alguns compromissos da minha realidade semanal, tá? Então, você precisa olhar o que você tem. Como professor de 3 escolas, por exemplo, tem dia que eu estou em determinada escola na segunda-feira, mas eu também estou na quarta. Tem outros dias da semana que eu estou em outra escola na terça e também estou na quinta. Então esses compromissos entram aqui. Ele não está aqui porque aqui é uma agenda pessoal, né? No caso eu tenho uma agenda da escola, eu tenho o Gmail da própria escola, então essas informações estão lá. Já aqui é um curso de uma maneira mais pessoal, então por isso que ele está aqui nessa agenda profissional que eu criei para editar esse compromisso específico, certo? E aí na sua agenda se você também é professor e você tem determinadas escolas, essas escolas forneceram para você um Gmail, por exemplo, um institucional, etc. Então, se ofereceu, você vai registrar na agenda daquela escola específica, né? Para que todas as informações especificamente dessa escola estejam num lugar só. Isso ajuda a sua organização também, tá? Se é um compromisso pessoal, vai estar no seu e-mail pessoal. Então você configura dessa forma, as coisas vão ficando mais conscientes para você. Você configura para que tenha notificações no seu celular, que automaticamente vai para o seu computador, para o seu tablet, dependendo do que você usar. E aí isso fica de uma forma mais racionalizada. Você vai ser notificado, você coloca a notificação, entendendo como funciona para você. Não, para eu participar de um compromisso da melhor forma, eu preciso ter aquele aviso um dia antes, uma semana antes, né? Ou até mesmo um mês, vai depender da sua organização. Então, faça isso imediatamente para que você tenha essa notificação da forma como você precisa. E aí você vai observar que você vai começar a gastar
tempo com outras coisas dessa preparação, né? Se é um compromisso religioso, aí você faz as suas orações, você lê os textos que tem que ler, os livros que tem que ler. Se é um profissional, você vai como professor. Então, eu planejo a minha aula, né? Eu faço as leituras que tenho que fazer também, configuro, preparo as atividades para os meus alunos. Então, veja a importância de se registrar os seus compromissos. Beleza, pessoal? Então, vocês têm o aplicativo de agenda, voltando a dizer que ela não obrigatoriamente precisa ser digitalizada, não precisa ser um site, um aplicativo, não, ela pode ser uma agenda física, dependendo se aquilo funciona mais para você. Então você faz dessa forma, você abre, passa a sua agenda na página do mês, no dia que você precisa, e registra as suas atividades. Mas isso é importante, porque você vai começar a ver que você está tendo e está criando elementos para que você se prepare melhor para os compromissos que você tem. Então, quando um novo compromisso acontecer na sua vida, alguém chegar até você para marcar alguma coisa, é literalmente isso. Não é ser burocrático, é ser racional, para que você não possa se comprometer com uma coisa que às vezes você nem pode, né? Então, nesse horário aqui, como eu abri para vocês, sexta e sábado, eu não posso me comprometer com outra coisa, porque eu tenho essas 2 aulas, na sexta e no sábado, de um curso que eu tenho, um dos cursos que eu tenho, que eu faço hoje. Então, eu não vou estar enchendo a minha agenda de compromissos em horários que eu não tenho, né? E assim eu posso dar o meu sim e o meu não para novos compromissos, para novas coisas, né? De uma forma mais consciente, né? E aí eu não vou estar enchendo a minha agenda de coisas que eu, por não ter me organizado, por não ter o controle da minha agenda, me comprometi sem poder. Então a minha resposta para os compromissos da minha vida profissional, pessoal, etc., ela passa a ser uma coisa mais madura, né? Eu começo a fazer as minhas coisas com maior qualidade, com maior preparação. Então eu fico menos estressado, eu dou mais qualidade, as pessoas sabem que podem contar comigo para determinadas coisas, que a coisa vai fluir bem, né? E todos saem felizes nesse processo, principalmente você que precisa, né? Ter uma vida um pouco mais consciente, se preparar melhor, ter essas informações e organizar a sua agenda, para você viver com mais qualidade, ser mais feliz fazendo aquilo que você se comprometeu a fazer. Tá bom, pessoal? Espero que essa dica tenha servido para vocês da melhor forma, né? Isso está funcionando hoje comigo, então isso me move a compartilhar com vocês tal experiência. Abraço em todos, até a próxima, tchau, tchau. Então, pessoal, é isso. Vamos ver o que nós aprendemos e a importância de registrar, né, os nossos compromissos. Então, nós temos aqui tudo que a gente teve de ganho com o Google Agenda na nossa rotina, né? Então, a possibilidade de ver registrar todos os compromissos que nós temos, tendo aí a sensação do controle na nossa rotina. Porque lembrando, uma coisa é eu registrar e ser avisado, mas se eu não me preparar para os meus compromissos, não vai acontecer a qualidade que eu tanto quero e espero. 2. Uma vez que a gente registra também, né? Nós não seremos mais pegos de surpresa com compromissos importantes de última hora, né? Que imagino eu e você também deve saber que o quanto que isso deve ser desagradável, né? Terceira coisa, visualizar quando terminam os compromissos que nós já temos hoje, porque lembrando da importância, pessoal, das coisas terem começo, meio e fim, né? Então você entra num curso, por melhor que ele seja, mas tem uma hora que ele precisa acabar e você ter o proveito de tudo aquilo que você aprendeu, né? 4. Personalizar as notificações para não ser surpreendido, como nós já falamos, né? E não ter aquela sensação que, poxa, deveria ter aproveitado melhor, deveria ter me preparado melhor, certo? 5. Aí sim, né? Uma vez que você sabe o que você tem, você registrou, você colocou notificações, personalizou seus compromissos, né? Agora sim você pode ter a possibilidade de se preparar melhor, porque você está sendo avisado, você vai estar sendo relembrado. É muito bom, evidentemente, né, que a nossa memória ela vá funcionando, que a gente possa, né, lembrar dos compromissos de maneira mais orgânica, mas as ferramentas, as tecnologias estão aí para nos ajudar também nesse processo, tá bom? E aí o ganho a mais que nós vamos ter fazendo isso é não perder oportunidades, nem de participar da melhor forma que nós pudermos dos compromissos que nós já temos, mas também a partir do momento que por fazermos um trabalho com eficiência,
ter a nossa produtividade bem trabalhada, a gente pode ter novas oportunidades. E aí você vai ter uma agenda ao qual você sabe o que você pode dar o sim ou não e está aberto aí a novos desafios. Beleza? Então é isso. Aí, uma vez que nós registramos, já fizemos uma parte muito importante do que nós precisamos fazer. Beleza. Mas a nossa organização, nosso controle no gerenciamento do nosso tempo não termina aí. Beleza? Então, uma segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é a questão do visualizar mesmo, né? Evidentemente que no Google Agenda você vai ver o que você registrou e tudo, mas você precisa dar nome às coisas, colocar uma imagem que represente aquela sensação que você tem quando você trabalha, quando você faz uma atividade física, quando você tem um lazer, né? Quando você tem um momento mais íntimo com a pessoa que você ama, etc e tal. Então, observa aqui. Eu vou indicar para vocês o Google, né, Planilhas, aqui ó, na tela para você. Então, através do Google Planilhas, o que você vai ter, né, de vantagem ao registrar aí, né, registrar de maneira diferente, não é repetir o que nós fizemos no Google Agenda, certo? Nós vamos visualizar os nossos compromissos. Nós vamos verificar se tem alguma área da nossa vida que está desequilibrada. E vamos poder vislumbrar, né, a vida que nós queremos ter, uma vez que você vai dar um novo significado às coisas com os compromissos que você tem. Então vamos olhar aqui. No Google Planilhas, você pode fazer, por exemplo, dessa forma, colocando o turno, se é manhã, tarde, noite, o compromisso que você tem, né? O horário de cada coisa, que hora que você começa a realizar suas atividades, se é 8 horas, 7 horas, 6 horas, enfim, de acordo com a realidade de cada um. E o dia da semana, de segunda até domingo, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia, como eu falei, não é escrever, não é somente colocar o horário por si só, mas é representar de uma forma diferente a sua rotina, de uma forma que ela vai ficar assim. Veja só. Então, observe se é manhã, né, tarde, noite, e os compromissos distribuídos na sua agenda. Então, dessa forma, pessoal, você vai ter uma agenda que você sabe quantitativamente o horário que você está trabalhando, o horário que você está estudando, o horário que você tem uma atividade física, o horário que você tem uma programação religiosa, de acordo com a vida de cada um. Então, você começa a olhar de maneira visual mesmo. Por isso que tem essa planilha aí, ela tem imagens que a gente vai adicionando, né, da internet, do celular. Você vai só importando essas imagens. Então você coloca uma pequena descrição de texto, ou então você não coloca nada de texto, só coloca apenas uma imagem que represente aquele compromisso. Para que isso? Para que dessa forma você possa olhar para o seu compromisso e ver qual o percentual maior. Estou trabalhando mais do que cuidando da minha saúde. Estou tendo um momento de lazer? Não estou. Estou tendo pouco tempo de estudo? Ou estou tendo muito tempo de estudo? Etc, etc. E aí você pode equilibrar a sua agenda de acordo com o objetivo que você tem na sua vida. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro, espero que ajude vocês a controlar, a gerenciar o seu tempo. Espero que eu possa estar contribuindo um pouquinho para que você possa ser mais feliz nas suas atividades diárias. Beijo grande, gente. A gente se vê na próxima dica dessa série, tá? Que é otimizando o seu tempo. Abraço grande. Tchau, tchau.